tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, comigo, como sempre, tudo azul, tudo blue. Tenho certeza que com você também está tudo azul, porque afinal de contas, nós estamos sempre de bem com a vida. Eu sou André Pacheco e você me conhece aqui na Rádio e TV Metropolitana, onde estou tendo o prazer agora de trabalhar depois da minha estreia. A gente quebrou o gelo, rompemos barreiras, estreia é sempre estreia, e agora, na minha segunda participação, sempre com a supervisão e chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e da direção-geral do Danilo Teles, eu, André Pacheco, hoje vou recordar um dos maiores treinadores de futebol do futebol brasileiro e também da América do Sul, e que também foi um dos melhores do mundo, por que não dizer? Vamos recordar aqui Oswaldo Brandão, que não era apenas um simples treinador de futebol. Por mais astuto que fosse nos esquemas táticos, quando montava os seus times, que sempre eram campeões, Brandão era místico, tinha o dom da mediunidade e o dom da premonição nos sonhos que tinha quando dormia. Ele previa o que estava para acontecer. Oswaldo Brandão fez história também pelo seu lado carismático, simpático e paternalista, conquistando a todos e a todas por onde quer que ele passasse. Mas a vida de Brandão começou no Rio Grande do Sul. Ao contrário do que muita gente pensa, Brandão não era de São Paulo, era gaúcho. Oswaldo Brandão nasceu no ano de 1916 em Taquara, pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, e logo aos 18 anos de idade, Brandão percebeu que ali ele não teria campo de trabalho pela sua veia para treinar times de futebol. Ele até que arriscou num curto espaço de tempo, passando uma temporada em Porto Alegre, mas percebeu que em São Paulo, o destino lhe dava as boas-vindas e acenava para que ele viesse. Oswaldo Brandão, então, pegou uma mala grande, montou num trem, o meio de transporte mais usado na ocasião, e veio para São Paulo. Chegando na maior cidade da América do Sul, que já era naquela ocasião, Brandão não conhecia ninguém, não tinha parentes, não tinha amigos, não tinha familiares, e foi se instalar numa pensão na região central da cidade. O primeiro emprego que Brandão encontrou não foi para treinar um time de futebol, mas sim numa empresa ligada a uma companhia de salas de cinemas para trabalhar como operador de máquina, cinegrafista. Passava filmes nos cinemas da região central da cidade. Lembra daquela casinha que ficava lá em cima, em qualquer sala de cinema que você possa ter entrado na sua vida? Como eu também entrei em vários. Lá em cima, na casinha, ficava o operador de máquinas, o cinegrafista que passava os filmes. E Brandão trabalhou com isso um certo tempo. Bom para ele, porque adquiriu uma experiência nova, numa coisa que ele jamais imaginou que ele poderia exercer uma atividade. Mas fazendo amigos aqui, amigas ali, amigos acolá, morando na pensão, conversando, muito comunicativo, Brandão conseguiu então uma oportunidade para treinar de início pequenos times da capital paulista que disputavam os campeonatos, entre eles amadores e varzianos, até chegar no Juventus. Já foi um grande passo. Dali para treinar a Portuguesa de Desportos, já foi um grande salto. O trabalho de Brandão começou a chamar a atenção e logo os 4 grandes do futebol paulista se interessaram, porque todos os campeonatos, quando os times eram treinados por Brandão, as equipes eram campeãs. Era muito difícil ser vice. Ele tinha o pé quente e o carisma para lidar com os jogadores. O Corinthians apareceu na vida de Brandão na década de 50 com um time muito forte. Brandão foi contratado para treinar o Alvinegro no ano de 1954, quando sagrou-se campeão paulista do 4º centenário, numa memorável final contra o Palmeiras, com o Pacaembu lotado, com um empate em 1-1, terminado esse placar o jogo, com o placar tendo sido esse ao término da partida, mas o empate servia ao Corinthians pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol para ser campeão, porque o Alvinegro tinha uma campanha um pouco melhor do que a do Verdão naquele certame. Brandão se consagrou. O time era forte e ele mostrou também
o quanto era forte também como treinador. Porque depois de 54, o Corinthians só voltaria a conquistar o Campeonato Paulista 22 anos depois, em 1977. E ele também estava lá, e eu vou contar já já. Porque logo depois disso, Brandão passou pelo São Paulo, foi campeão paulista em 70, em 71, depois se transferiu para o Palmeiras, sendo campeão paulista em 72 e brasileiro também em 72, brasileiro em 73, ainda pelo Verdão, e paulista em 74, ainda pelo Palmeiras, e contra o Corinthians, numa final que deixou o Timão até então mais um ano na fila. Brandão conseguiu, naquela final de 74, calar o Morumbi, que só tinha corintianos, com um gol surpreendente do atacante Ronaldo, aos 22 minutos do segundo tempo, dando a vitória ao Palmeiras, time que do mesmo ele era treinador, e Brandão sagrou-se campeão mais uma vez. Seu currículo vitae, altamente invejável até então, chamou a atenção da seleção brasileira. E Brandão, em 1977, 3 anos depois, estava momentaneamente fora do mercado e foi convidado pelo presidente Vicente Mateus para mais uma vez treinar o Corinthians. Brandão, então, se lembrou que era ele, que tinha sido ele o responsável, como técnico, pela última conquista do estadual pelo Timão, 22 anos antes de 54. Foi quando Brandão percebeu que ali ele teria uma missão: devolver à imensa torcida corintiana a alegria, novamente, de dar o grito de campeão. Ele sabia que a missão era árdua, porque Brandão encontrou em 77, no Corinthians, um elenco com a maioria dos jogadores de níveis aquém das expectativas. Era um time considerado como mediano, com jogadores que se poderia dizer, na linguagem coloquial ou na gíria de hoje, como catados aqui, ali e acolá. Era um time barato, não deixando de levar em conta alguns valores individuais em minoria, que eram jogadores de nível de seleção brasileira, como Zé Maria, Vladimir, o atacante Palinha e mais alguns. Mas a maioria eram jogadores de níveis menos elevados. Mas Brandão, com seu carisma, com a sua simpatia, com seu lado paternal para com os jogadores, conseguiu mostrar a eles que era possível vencer até adversários que pudessem ser considerados como superiores. Brandão foi treinando o Corinthians e levando aquele campeonato paulista em banho-maria, como se diria na gíria popular, mas conseguindo resultados importantes, vencendo na hora que precisava e perdendo quando podia perder. E o Corinthians chegou à final contra a Ponte Preta, um time muito superior. O time de Campinas tinha tudo para ser campeão, mesmo sendo considerado uma equipe pequena do interior. O time da Ponte tinha tudo para ser campeã, digamos assim, no feminino, claro, em alusão à macaca campineira, a Ponte Preta. Brandão era médium. Ele era espírita kardecista, mesa branca, e tinha o dom da premonição. Tudo que Brandão sonhava acontecia. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 contra a Ponte, perdeu o segundo, e que forçou uma terceira partida, conforme previu o regulamento da Federação Paulista de Futebol, e na noite anterior ao terceiro jogo, que foi numa quinta-feira, 13 de outubro de 1977, Brandão sonhou que Basílio, o meio-atacante, tinha feito o gol da vitória e que seria o gol do título. No sonho, Brandão viu a cena do gol, que se projetou na sua mente no momento em que ele estava, como os espíritas dizem, no descanso do corpo físico e com o espírito fora do corpo, na erraticidade no espaço. Para que entendam de uma forma mais simples, o que muitos chamam de sono e sonho, de repente são premonições que o mundo espiritual envia a quem foi dado o dom mediúnico. Brandão acordou naquela quinta-feira, que era o dia da decisão, bem mais cedo do que habitualmente fazia. Ele sempre levantava às 7 da manhã. Ele levantou às 5 e foi correndo para o Parque São Jorge, onde às 8 estava marcado o último treino coletivo, para que o elenco depois se reunisse e se concentrasse para o jogo daquela noite decisivo contra a Ponte.
Quando o Brandão chegou no Parque São Jorge, logo pela manhã, o primeiro jogador que ele encontrou foi exatamente o Basílio, que chegou, estava tirando a mochila para entrar no vestiário. Ele chamou o Basílio, disse bom dia, deu um fraterno abraço em Brasília e disse, neguinho, forma carinhosa que Brandão se dirigia a Basílio, dizendo, eu sonhei essa noite, você vai fazer o gol do título. Basílio disse, mas professora, eu estou com um problema na panturrilha, eu não sou certeza para o jogo ainda hoje. Vou ter que passar pelo departamento médico. Brandão bateu nas costas de Basílio, afagou sua cabeça carinhosamente e disse, você vai ser aprovado no departamento médico e vai jogar e vai fazer o gol do título. E nós sairemos muito felizes do estádio do Morumbi nessa noite para acabar com o sofrimento de toda essa gente. E Basílio foi aprovado pelo departamento médico e fez o gol do título aos 36 minutos do segundo tempo. E o Corinthians manteve o resultado, foi campeão e saiu de uma fila de 22 anos. Mais de 125 mil pessoas estavam presentes no Morumbi naquela noite de quinta-feira, 13 de outubro de 1977. Mas um detalhe também que comoveu muita gente, toda a imprensa e milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil, América do Sul e o resto do mundo, foi um detalhe de um fato ocorrido meia hora antes do jogo. Ao entrar para o vestiário para fazer a preleção e o discurso motivacional com seu carisma, antes que os jogadores entrassem em campo, ele chamou o meio-atacante Palinha, aquele que tinha vindo de Minas Gerais, do Cruzeiro, que era craque de seleção brasileira, que também era dúvida para o jogo. Com dores na panturrilha, na batata da perna e no joelho, Brandão chegou a Palinha e perguntou, Palinha, você tem condições de jogo, mesmo com fortes dores? Eu preciso de você. Palinha disse, não dá, professor, a dor é insuportável. O médico fez até uma infiltração no joelho, procedimento antigo da medicina, na época, mas a dor não passou, eu não aguento correr. Brandão virou-se para a Palinha e disse, você já procurou imaginar, Palinha, que a minha dor é muito pior do que a sua? É mais do que insuportável. A minha dor não é só do coração, é da alma, porque o meu filho está numa cama de hospital desenganado pelos médicos com câncer generalizado, e eu sei que ele vai partir para o plano espiritual. O filho que eu mais amo. Já sei que são contadas as horas, minutos e segundos para que meu filho deixe esse mundo. E dor pior ainda vou sentir depois da partida dele, que é a dor da saudade. Essa minha dor é muito pior que a sua. Aquilo que Brandão disse, o relato de Brandão, com os olhos marejados, depois aos prantos chorando, tirou os óculos para poder chorar mais à vontade, comoveu Palinha, que não jogou, mas Palinha ficou tão constrangido com aquilo, que desceu no vestiário, chamou os jogadores, chamou o jogador que o substituiria naquela partida, que era o meia Luciano, que tinha vindo do futebol pernambucano, e disse a Luciano e aos demais do grupo, gente, ninguém vai ficar rico ganhando o jogo nessa noite. Mas se ganharmos esse jogo nessa noite, principalmente pelo professor Brandão, que está com o filho doente no hospital, e também pela vitória, que vai ser notável hoje, nunca mais milhões e milhões de torcedores vão se esquecer da gente. Portanto, vençam, não só por vocês, não só por mim que não estarei em campo, mas também pelo professor Brandão. Vamos dar um presente não somente à imensa nação corintiana, mas também ao professor Brandão, que vai perder o filho dele. Pelo menos um pouco de alegria na conquista desse título. E o Corinthians entrou como se fosse uma guerra para o jogo e venceu e foi campeão. O tempo passou, Oswaldo Brandão deixou o Corinthians, seguiu a sua vida como treinador, treinou times da América do Sul, disputou campeonatos importantes como Copa Sul-Americana, Libertadores, Mundiais, conquistou títulos e deixou um legado invejável. Em 1989, Brandão, acometido de um enfisema pulmonar, câncer que dá nos pulmões, pelo excesso do tabaco, que Brandão fumava 3 maços de cigarros por dia, em 1989, aos 73 anos de idade, Brandão partiu para o plano espiritual. Mas deixou legado e deixou um grande exemplo, e deixou saudades em muita gente. Até hoje, jogadores do Corinthians veteranos visitam o túmulo de Brandão. Muitos daqueles que participaram daquela campanha de 1977
e deixam flores, porque Brandão foi sepultado na própria cidade de São Paulo. Um pouco antes de partir, ele pediu para que fosse sepultado em São Paulo, que era sua terra adotiva. Não queria que seu corpo fosse levado para sua terra natal, Taquara, no Rio Grande do Sul. Que em São Paulo, Brandão se casou, teve filhos, constituiu família. Oswaldo Brandão, um grande exemplo, como pai, chefe de família, homem profissional, deixou uma história invejável. Eu sou André Pacheco e você me conhece, contando mais uma vez aqui na Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, com assistência técnica, chefia e supervisão de reportagens do Enzo Oliveira e a direção-geral de Danilo Teles. A gente se vê em breve com mais conteúdos, com mais assuntos do seu interesse. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.